58, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante para nós. Fala uma coisa interessante para todos nós. 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não existe esforço sem recompensa quando se fala da obra, do evangelho, do ministério. A irmã chegou e falou: olha, pastor, eu quase não consegui vir, mas estou aqui com muito esforço, semana atribulada, problemas de enfermidade, precisamos de oração. Mas eu digo uma coisa: o seu esforço não tem sido inútil. O esforço de cada um de vocês não tem sido inútil. Afinal de contas, nós não somos meninos ou crianças imaturos ao ponto de termos apenas aquilo que é fácil fazer. Nós não estamos simplesmente buscando nos conformar com aquilo que é fácil, aquilo que está muito à mão, né, ser feito, mas nós estamos cada dia simplesmente nos desafiando, nos colocando em patamares mais altos, colocando-nos ou saindo do conforto e da zona confortável para entrar na zona do conhecimento, às vezes da dificuldade, do problema, a guerra, como já foi falado aqui. Quantos personagens que o irmão João Wesley usou aqui? Quem lembra os personagens que ele usou, que ele citou? Neemias, quem mais? Moisés, Davi, Elias, Paulo. Todos esses personagens enfrentaram um deserto. Pedro. Todos eles enfrentaram um deserto. Por quê? Porque Deus não usa ninguém sem antes levá-lo ao deserto. O deserto não vai ser um lugar de permanência. O deserto não vai ser um lugar de estadia, mas o deserto vai ser o lugar onde vai nos colocar em patamares mais altos. O deserto é o que vai nos provar, o deserto é que vai nos colocar na condição. E esta igreja tem passado por um deserto, a igreja de Brasília tem passado por um deserto. A igreja de Brasília tem recebido as pessoas, a igreja de Brasília tem se movimentado, tem estado em movimento, tem estado em ação durante todos estes anos. E muito provavelmente o Espírito Santo pede para que vocês, com esta força, com este vigor, sabendo que é a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que não somos nós, que não foi Neemias, que não foi Pedro, não foi Davi, não foi Moisés, não foi Elias sozinho, mas a graça do Senhor, dando vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos salvou, é aquele que nos colocou na condição de sermos filhos de Deus, e esta mesma graça foi a que levou Elias, Moisés, Davi, Abraão, todos os heróis da fé a alcançarem a vitória. E o Espírito Santo nos convoca para sairmos um pouco mais do conforto, sairmos um pouco mais do que ainda é confortável para as nossas vidas, que já está fácil. Gente, a escola, quando uma criança entra, ela aprende as operações matemáticas e ela começa ali com a soma, com a subtração, passa o tempo pelos mais apurados, fórmula de Bhaskara, raiz quadrada, observada. A escola ela passa para aplicadas. O português vai se tornando mais difícil, a matemática vai se tornando mais difícil, e assim a vida cristã. Se nós ficarmos apenas no João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tudo bem, mas nós temos que chegar naquele ponto e entendermos que nós não viemos a este mundo simplesmente para nos salvar a nós mesmos, mas nós viemos neste mundo para fazer algo para salvar a humanidade. E o momento é esse. Na verdade, por quê? Congregar, porque às vezes nos propor
a nos reunirmos mais vezes, procurarmos estabelecermos lugares, reuniões com maiores frequências. É para quê? É simplesmente para o nosso companheirismo, para a nossa convivência? Não. É para que nós possamos levar mais pessoas ao reino de Deus. O objetivo da igreja é levar as pessoas ao reino de Deus. E o Espírito Santo está nos impelindo, nos convocando a isso. E que nós venhamos orar, buscar a Deus direção, para que isso seja feito, para que mais pessoas se conectem, mais pessoas se aproximem, mais pessoas possam também ver a experiência. Mas o que nós temos aqui, para concluir, Coríntios capítulo 11, é aquilo que também nos entregou. Que o Senhor Jesus, noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. O que nós estamos fazendo hoje não é uma simples liturgia, mas é lembrando do sacrifício do Cordeiro na cruz. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Nós não queremos ser condenados com o mundo e, portanto, nós estamos esforçando para alcançar a glória do reino de Deus. Em João capítulo 13, nós temos uma escritura onde Jesus, após cear com os discípulos, no verso 12, ele diz o seguinte: quando termina de lavar os pés dos discípulos, Jesus torna a vestir sua capa, volta ao seu lugar, então lhes pergunta: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então Jesus estava vindo ali de uma comunhão, de uma ceia, de um lava-pés. O lava-pés não é nada mais, nada menos do que um ato de humildade quando você se ajoelha diante de um irmão e humildemente, simbolicamente, com a bacia à frente, com a mente voltada ao momento em que Jesus praticava, é quando você lava os pés do próximo, do irmão, em símbolo de humildade, logo depois de tomar a ceia do Senhor.